E aí a Apollo era para ir até 20. Até a 20. Até a 20 foi até 17, né? Aí Porque na 17 perdeu interesse. Isso aí. E aí teve o lance da guerra no Vietnã e eles quiseram também mudar um pouco o escopo da exploração espacial. Então a Apollo, ela sempre teve esse caráter mais exploratório. Ó, vamos até a Lua para tentar entender o que tem lá. E aí eles perceberam que agora era a hora de ter um caráter mais realmente de ficar, que foi quando começou a se pensar em estações espaciais. E aí eles saíram dessa mente de que vamos fazer um negócio rapidinho e voltar, né, só para falar que chegamos lá, para ter uma permanência constante no espaço. Para fazer experiência. Para fazer experiência, para entender como é que o ser humano fica por longa exposição. A parte militar também. Exato. É. Até para observação, sabe? Não, tem uma história muito interessante que é o final do programa Apollo, cara. Entendeu? Depois o Lênin volta com aquela foto lá com todos os negócios, com todos os foguetes, cara. Quando o programa Apollo vai terminar, o que nós vamos fazer agora? Tem que ir a próxima etapa. Lembra do Wernher von Braun, né? Sim. Wernher von Braun tava lá, comandava a bagaça. A ideia do Wernher von Braun era ir pra Marte, cara. Já naquela Era época? ir pra Marte. Era ir pra Marte. Aquele último foguete lá, você tá vendo que ele é um pouco diferente? O Skylab? Você tá falando Tá escrito do Apollo Skylab. O que é Skylab? Skylab é a primeira estação espacial. Os caras aproveitaram que tinha Saturno V feito, e o segundo estágio do Saturno, ele é grande e muito largo. O Saturno era um foguete de 10 metros de largura. Então o volume ali é muito grande. Aí quando os caras terminaram, falaram, caramba, cara, se a gente colocar isso aqui no espaço, aqui vira uma mini estaçãozinha. E era super confortável a estação. Porque era espaçosa. tinha um diâmetro maior do que a Estação Espacial Internacional, por exemplo. Era espaçosa Você conseguir colocar a Skylab aí, só para mostrar a estação, deve ter algumas fotos por dentro Tem dela. fotos tendo. Aí o pessoal tem que decidir, o que nós vamos fazer? O Wernher von Braun queria ir pra Marte. Já naquela época, o sonho dele era ir pra Marte. Ele ficou amigo do Walt Disney, tem muito texto dele com o Walt Disney. O Walt Disney era um cara que queria ir pra Marte também. Eles tinham essa ideia. E aí, vai pra Marte ou vai fazer o que a Força Aérea Americana queria fazer? Porque aí na parada entra a Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana, ela queria dar um uso militar pro espaço. Ela queria colocar o quê? Grandes satélites, satélite de vigilância, satélite ou talvez arma, tem, mas não sabe, e coisa assim. E queria desenvolver o ônibus espacial. Isso. Eram as duas coisas que eles queriam. E para isso, né, e para levar essas grandes coisas, tinha que ter uma nave com muita carga, para levar muita carga, não gente, entendeu? E aí eles começam a desenvolver o ônibus espacial. E aí chega num momento que o governo, né, digamos assim, tem que tomar decisão. O que nós vamos fazer? Vamos pro lado da Força Aérea Americana ou vamos pro lado do Wernher von Braun? E aí vão pro lado da Força Aérea Americana. E o Wernher von Braun morre poucos meses depois disso, entendeu? Dizem as más línguas que ele morreu de desgosto, porque não levaram. Dizem que ele foi traído, entendeu? Na história toda. Aí começa toda as narrativas. E aí eles às vezes começam a fazer, né, o desenvolvimento do ônibus espacial. E a Rússia, de alguma forma, começa a fazer um desenvolvimento de ônibus espacial lá também que chama Buran. Então, os dois países começam a fazer. Isso. E dizem que essa foi a derrocata do regime soviético, porque o gasto que a União Soviética colocou no Buran foi altíssimo. Ela construiu, se não me falha a memória, foram 4 Burans. Isso aí. Muito parecido com a quantidade de ônibus espaciais, né? E voou uma vez só e depois não tinha mais dinheiro para voar. Tem uns caras que analisam o programa soviético, cara, que eles dizem que o maior erro da União Soviética, depois de não ter ido pra Lua, que ela começou a imitar os Estados Unidos. Ah, tá. Tudo que os Estados Unidos faziam, eles queriam fazer igual. lá. Isso foi um erro, entendeu? A Skylab aí. Isso é Skylab. E isso aí em 1975. Por aí, 75, Né? Então já tinha uma estação espacial lá com astronautas vivendo dentro, né? Essa era a ideia dos caras. Teve uma missão super histórica nessa mesma época, que foi a Apollo-Soyuz. Então os soviéticos e os americanos resolveram se encontrar no espaço. Então as duas naves se acoplaram no espaço, abriram escotilha, fizeram um aperto de mão histórico. Aperto de mão histórico ali. Então, em plena Guerra Fria, 2 naves, uma soviética e uma americana, faz a docagem no espaço, abre escotilhas e aperta a mão um do outro. É super simbólico. E o espaço sempre teve essa ideia de que a ciência deveria perseverar acima das diferenças, né? Claro. E aí a própria Estação Espacial Internacional, ela foi, geopoliticamente falando, muito importante, porque era uma cooperação entre soviéticos, europeus, né, russos, né, que aí já era a Rússia, né? Russos, europeus e Estados Unidos, né? Então, como é que você pensaria... Japoneses também, né? Japoneses também, e Brasil... Eu acho Tem Brasil por um tempinho. Eu acho que o segundo livro, né, o 2010, tem o 2001, 2010, tem um esquema desse, né, que começa uma guerra e tem
russo e americano. É lá, americano numa estação. Tem, se não me engano, tem 2010 isso. tem estação. É. Isso aí. Então, cara, assim, tudo isso aconteceu muito rápido. A gente tá falando aí de 20 anos que começou a desenvolver até chegar na Lua e até o negócio ter um declínio e partir para esse lado mais do tipo, vamos fazer um ônibus espacial, vamos fazer uma estação espacial e esquece o lance de Marte por hora. Por enquanto, né? E aí o ônibus espacial... E Marte tá no imaginário também, porque você vê na literatura também, as pessoas começam a fazer. O Bradbury com Crônicas Marcianas, tem muita gente que começa a olhar lá pra Marte como... E tinha esse negócio, né, por causa não sei se por causa da imagem. A imagem daquela do rosto de Marte, ela é de quando? Essa aí é da Viking. Isso aí é 1970. É mais 71, pra frente. 70 E aí começa, tá. de repente tem vida lá e tal. E eu sei que o Sergião ama o ônibus espacial. Você disse que é o negócio... A única nave espacial feita pelo ser humano até hoje é o ônibus espacial. Nave. Foguete, né? Nave espacial, o resto, cara. Desculpa as crianças na sala, tampem os ouvidos das crianças. O resto, cara, não passa de uma piroca voadora. Tanto que a gente chama de pirocket. Porque não dá Tudo tem esse formato aerodinâmico. Não dá nave. Nave mesmo? Nave. A única nave até hoje é o ônibus espacial. E o avanço tecnológico do ônibus espacial é brutal, assim. Então, qual foi a ideia deles? Era primeiro de reutilizar, né? A ideia é que você tivesse algo que conseguisse levar muita carga para o espaço, conseguisse trazer coisas de volta e fazer manutenção em coisas no espaço. Então, era ter um ambiente, um laboratório. Então, antes das estações espaciais, principalmente a internacional, onde se fazia os experimentos de microgravidade que a gente chama, era ali na baia do ônibus espacial. Então era um veículo de multipropósitos, fazia muitas coisas e tinha essa ideia de ser reutilizável. Mas coloca a foto aí, porque ainda assim precisava do foguete para levar lá para lá, né? Ela ia grudadinha no foguete. Agora vamos explicar o ônibus espacial pra galera, porque muita gente confunde. Primeiro, então vamos lá. O Lênin vai colocar a imagem do ônibus espacial. Primeira coisa que eu falar pra galera, o que vocês vão ver aí, essa coisa laranjona aí que vai aparecer, esse tancão laranja, ele não tinha motor. Muita gente acha que o negócio laranja ele tinha motor, ele só era um tanquezão de combustível. Que originalmente era branco, não era laranja. Isso. É? Só que aí os Estados Unidos, de repente, lembrou que tinta pesa, né? Tinta pesa, vamos tirar a tinta, deixa laranja mesmo. É por isso? Pô. Para! Sério. A diferença é tão grande assim, a ponto de toneladas, cara. É toneladas, dá toneladas. Cara. Ele é muito grande, cara. É muita coisa pra pintar. Mas tinha que ter uma mãozinha, dá uma demão só. E aí na década de 90, começaram a aparecer uns pica-paus no Cabo Canaveral e começaram a fazer furo nesse motor. Então você teve uma missão que atrasou semanas e semanas, você tinha um pica-pau furando, ele fez 205 furos. Porque tem um negócio, laranja. Esse negócio laranja que o pessoal tá vendo, aí tá uma maquete, depois põe uma fotona mesmo. O Lênin aí foi no Você colocou Lego. Pegou o Lego do outro espacial, que é legal o Lego, eu tenho, viu? É legal. Tem, vou pegar pro meu filho aí. Esse negócio laranja aí, isso aí é uma espuma, tá? Esse lance do pica-pau, ele fazia furo porque isso aí é uma espuma. Ele queria fazer a casinha dele na espuma. Isso era uma espuma, tá? Isso era uma espuma altamente resistente ao calor e tal, isso aí é uma espuma. E aí a NASA começou a colocar uns balões com formato de olho de coruja pra espantar pica-pau. Isso mesmo. Aí chama isso, é o ônibus espacial. Então vamos lá, ó. O negócio laranja não tem motor, tá? Ele é só combustível. O motor tá naquelas duas coisinhas brancas do lado, que aquele lá é combustível sólido, que a gente já explicou aqui, que é a tal da pólvora e tal. E agora uma coisa chocante pra galera. A nave só usava o motor para subir. À volta eles iam de motor desligado. Na volta, o ônibus espacial ele era um planador. Que planava super mal. Ah, é? Parecia um tijolo caindo. E que tinha que ficar se movimentando porque não podia deixar... Pra poder compensar a temperatura, né? Você distribuir melhor a temperatura. Então eles nunca ligavam... O motor só era ligado na subida. Só na subida. Na volta não tinha motor ligado. Ele entrava na atmosfera de barriga. Sim. E aí ele vinha fazendo toda uma manobra, essa manobra aí louca aí que ele vinha fazendo para resfriar, né? E para ir meio que planando e aí pousava. E aí a pista não era gigantesca. Não ligava em nenhum momento o motor? Na volta? Não. Assim, ele tinha alguns motores para fazer as manobras. Motorzinhos ali na frente. Depois pega só uma do ônibus espacial, só tem uns buraquinhos nele, mas não é esse motor. Esse motorzão de trás aqui era só na ida. O combustível estava no tanque laranja que foi jogado fora. Sim. O tanque laranja, aí disso aí o que voltava para a terra? O laranja era jogado fora. O laranja perdia. Tá. Os dois do lado caíam no mar. Aí era uma operação ultra complicada. Porque ele enferrujava, né? Tinha que resgatar ele na água. Tinha que mergulhar, pegar ele, tampar ele. Não, cara, tem uns vídeos das operações dos mergulhadores resgatando esse SRB que chama.
que era um negócio de maluco, cara. Para poder utilizar de novo? Para utilizar de novo. O laranja não dava para utilizar de novo? O laranja perdia. Laranja perdia. E a nave era reutilizada. Você ia lá... O escudo térmico tinha que refazer, porque ele gastava. Nessa... Quando tá descendo. Isso. E o motor refazia quase inteiro também. Por quê? Recalchutava. Porque ele gastava. Tá. Então, ela assim, esse reutilizável dela era meio... até a primeira página, entendeu? E aí o que aconteceu? Começou a ter problema. Então, desses caras que a gente tá vendo aqui, Columbi e Challenger, os dois à esquerda, explodiram. Isso aí. A Challenger em 86 e Columbi em 2003. E aí tem um negócio, né? Quando o ônibus espacial foi criado, ele foi criado para ser 3 coisas. É rápido e voltar rapidamente para o espaço, barato e seguro. Não era nenhum dos 3. Nenhum dos 3. Para você voar um ônibus espacial que voltava de novo, cara, demorava um tempão. Não era nada barato, era 1,5 bilhão de dólares o lançamento de cada um desses. Nossa. E não era nada seguro, tanto que é o programa espacial que mais matou astronauta, 14. 7 num, 7 no outro. E aí Já que não tinha essa pressa que tinha na época da concorrência, por que matou? Não foi por pressa, assim? Porque o projeto era muito complexo. A quantidade de peça que você tem nesse cara é absurdo. Dava mais de 1 milhão de peças, se não me engano. Era um negócio assim... Descobriram qual foi o motivo das explosões? A Challenger é muito famosa. A Challenger explode em 86 na subida com a professora. Com milhares de alunos, porque centenas acontece? de milhares vendo. Cara, começou a ficar caro. Começou a perder a popularidade. O Ronald Reagan cria um programa que chama Espaço para Todos. Qual que era a ideia do ônibus espacial? A gente estava aqui conversando, cara, vamos para o espaço? Entra no ônibus espacial. Era meio essa a ideia. Sim. Com um mínimo treinamento, você podia voar. E aí eles escolhem, para ficar um negócio super popular, escolheram uma professora primária dos Estados Unidos, a McAuliffe. E ela treinou, se não me engano, 4 ou 5 meses só para voar no ônibus espacial, entendeu? Era para mostrar que, uma pessoa que não é astronauta de formação, ela pode voar numa boa. Os 2 senadores foram. Não nesse? Nesse também? Não nesse. Não nesse. Porque depois cria um outro programa para conseguir grana grana do governo. Eles criam um programa que é Senators on the Space, Senadores no Espaço. Aí leva o John Glenn e eu não vou lembrar de cabeça, talvez seja bom checar, mas nesse da Challenger tinha o primeiro israelense também, né? Não, tinha um japonês, é porque no da Challenger tinham 2 civis, na verdade. Tinha a McAuliffe e tinha um outro cara. O da Challenger tinha um negócio tristíssimo, cara. E ainda mais pro Lucas, que é dessa área de que estudou cometa. Tinha uma sonda que estudava o Halley, a Spartan. Eu não sabia disso, não. Porque o Halley tava passando na Terra 85, 86. A Challenger estava levando uma sonda chamada Sparta. Ela ia estudar o cometa Halley. Ela explode aí dentro. A Challenger foi 84? 86. 86. Quem cuidou dessa nave era o mesmo cara da New Horizon, o Alan Stern. Eu li o livro, ele conta isso aí no livro dele, entendeu? Então tinha uma nave ali e tal. Ela explode na subida, por quê? Aí, fica aqui, outra dica. Estão anotando tudo, cara? Vejam aí na Netflix, Challenger, o Último Voo. É uma série, tem 5 episódios que conta toda essa história aqui, que nós vamos falar de forma resumida. O lançamento da Challenger foi em janeiro de 1986, cara. Foi o janeiro mais frio na Flórida. Mais frio. Se você pegar imagens antes do dia do lançamento, tava tudo congelado. Tem estalactite e tudo. Que é difícil lá, né? Era difícil, é difícil. Aquele negócio branco lá é o SRB, Foguete de Combustível Sólido, dos branquinhos do lado. Você tá vendo que tem umas marquinhas pretas ali? Sim. Aquelas marquinhas pretas é porque esse foguete ele era feito em seção. Era uma seção pregada na outra. Aquela coisinha preta ali é borracha. Basicamente é borracha. O que acontece, a galera vai saber, quando você congela uma borracha? Ela racha? Ela racha. Exatamente. A borracha tava muito frio na Flórida e a borracha ficou quebradiça. Só que ali, cara, você tá com alta temperatura. Então o que acontece? Quando tava ligando, quando eles mandaram acelerar, porque é uma coisa interessante do ônibus espacial, ele decolava não com 100% de potência no motor. Chegava um momento que o cara mandava acelerar. Acelera. É uma frase super famosa, turtle up, né, que eles falam, né? Challenger, turtle up. Quando o cara fala isso, passa 2 segundos, ela explode. Entendeu? Porque na hora que der a aceleração, a borracha ali estava quebradiça, porque estava muito frio na Flórida. A função dela era vedar, era borracha de vedação. Tá. Ela quebrou, vazou combustível e explodiu tudo. É super legal essa história, porque quem provou isso foi o Feynman, no famoso Comissão Roger.
foi feita uma comissão para investigar o acidente e o Richard Feynman, físico famosíssimo, ganhador do prêmio Nobel, ele vai na televisão, tá filmado, tem no YouTube isso aí, e ele chega com um copo com a borracha. Aí ele põe a borracha dentro do copo e fica falando. No final ele pega a borracha e faz assim, ó, pra galera. E por quê? O copo tava... Com gelo. Com gelo. Mostrando que foi isso que aconteceu, entendeu? Então foi muito triste, atrasou pra caramba o programa espacial. Vejam lá, galera, Challenger, o último voo, tá no Netflix. Tem a foto da explosão aí. Tem, né? é super triste. Assim, a gente sabe que, por exemplo, o cockpit, ele se soltou da nave e foi embora. Então ela explodiu e existe possibilidade dos astronautas não terem morrido na explosão, mas terem morrido nessa trajetória, ter um impacto com a água, né? E aí existe a teoria de conspiração que fala que eles não morreram. Que eles foram resgatados imediatamente. Conhece a teoria? Cara, eu não entro nessas searas aí. Então, quando alguém começa a falar isso, mas tem essa teoria da conspiração que fala que eles não morreram, que eles foram recuperados imediatamente e estão vivendo por aí no interior de São Paulo, plantando... com o Jim Morrison, né? Plantando laranja junto com o Elvis. Isso aí. Meu Deus. Junto com... Mas, cara, o pessoal que faz... Olha lá o aí, acidente aí, ó. Então, isso aí tem uma coisa interessante, cara. Na hora que o pessoal tá vendo isso aí acontecer, muita gente não percebe que tinha explodido. Por quê? Porque o booster continuou. Tá vendo ali do lado que eles continuam? Eles acham que é separação só. Eles acham que é uma coisa que tá separando, cara. Tá vendo aqui, ó, que tem duas coisas do lado ali, ó? Sim, esses dois? Os dois foguetinhos branco. Ó, os dois foguetinhos brancos, eles continuaram. Porque o que aconteceu? Arrebentou a borracha aqui, o combustível vazou aqui e explodiu o motorzão, o tancão laranja. É que explode aqui no meio. Só que os dois aqui branquinho, eles continuaram. Então, o pessoal que tava assistindo deu um tempo, assim, pra eles perceberem o que tinha acontecido. Eles pensaram que era continuar, entendeu? Então, uma coisa importante, por questão de projeto, decidiram não ter torre de escape no ônibus espacial. O que é torre de escape? É aquilo que a gente conversou lá, que a Gemini tinha... Que puxa o astronauta pra fora. E por que não? Porque tinha restrição... não chegaria no espaço se tivesse mais massa de torre de escape. Foi uma decisão técnica deles. Entendi. Que foi errada, porque hoje os foguetes têm torre de escape, entendeu? De novo, novamente. O Starship não, né? O Starship, o Starship, eu acho que ele tem um motor, né? Que vai ligar lá e vai tirar, mas não tem torre de escape, não. O Starship não tem. Mas a gente não sabe qual vai ser a versão que vai levar a gente ainda, né? Verdade. Mas não tem, a princípio. Então, cara, isso aí foi muito triste. Isso aí estava sendo transmitido para todas as escolas nos Estados Unidos. Cara... E muita gente fala, sabe, um cara que fala que foi a primeira experiência dele com a morte foi a Challenger, o Justin Bieber. Curiosidade pra galera. Entendeu essa parada de... Porque eles estavam todos parados vendo a professora ir pro espaço. Mas não pode, cara. Quantos anos o Justin Bieber tem? Eu acho que ele... Não, ele tava vivo, sim. Em 86? Acho que não tava? Vê aí. É o Justin Bieber ou é um outro, cara? É um desses cantores famosos aí. Ele falou, minha primeira experiência foi ver o cara... Pode ser que o Justin Bieber... Não, ele não tava vivo ainda. Não era, não. Será que é os caras do Menudo? Não sei. Acho que é os caras do Menudo. Qual que era o cara do Menudo? Não é o Justin Bieber, É o Justin Timberlake. Timberlake? O Timberlake é mais novo um pouquinho. Não, mas é o Menudo. Ele tá falando do Menudo. Não, do Menudo. Não, é por causa da data que ele tá dizendo. Mas eu acho que o próprio Timberlake... do N5, que é do Timberlake. Ele também é novinho. Não, mas o cara tem que ter nascido em 82, 83. Pra ter essa memória. O cara famoso do Menudo? É o Rick Martin. Rick Martin. Eu acho que é o Rick Martin, então. É um desses caras famosos aí que falaram isso aí. Porque isso aí tava sendo transmitido pros Estados Unidos inteiro, cara. Entendeu? Era um evento. Então foi um negócio terrível. Não, mas eu tenho quase certeza que tinha alguém de outra nacionalidade aí também, que era a primeira vez que ia. Era um japonês? Acho japonês. Acho japonês. Então, enfim, esse foi o primeiro acidente do ônibus espacial e aí o projeto encareceu. E aí, o que aconteceu, cara? Entre esse e a Columbia, o projeto já estava economicamente falido. Ninguém que tinha satélite privado queria usar o ônibus espacial para lançar satélite privado, porque ele ficou muito caro. Tá. Então, o que era para ser muito barato, porque era reutilizável, deixou de ser barato. E aí a NASA começou a usar ele só para levar projetos da NASA e astronautas. Quando a Columbia explodiu, que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, Columbia. Ele chegou a ficar 3 vezes mais caro do que inicialmente ele era previsto. E aí que foi uma pá de cal. Por quê? Porque tem que colocar... Porque aí você tem que começar a fazer um monte de coisa, tem que fazer um monte de teste que você não fazia, tem que fazer um monte... Coisas operacionais, né? Você refez alguns projetos. Tá. E aí tudo ficou tudo muito caro, entende? E aí ele, economicamente, assim, tecnologicamente falando, o ônibus espacial foi a grande maravilha da humanidade até agora. Até agora sim. Sim, cara. Embora tenha esses desastres todos, né? De tecnologia. Era um negócio impressionante. Cara, é um programa que durou 30 anos. Ele durou de 1981 o primeiro voo até 2011 o último voo. Mas economicamente foi um desastre. Desastre. E foi o mesmo desastre para os soviéticos, lá com o Buran, né? Até se quiser colocar aí, Lenin, Buran,
Ah, quero ver. É parecido com... É igual. Não, É igual? Deixa ele tirar as próprias conclusões Ah, dele. tá. Foi cópia mesmo, então. Como escreve? Buran, Não tem B-U-R-A-N. Não tem como, cara. Não sei Falam qual. que é o grande erro da União Soviética foi começar a querer ir atrás. Os Estados Unidos faziam uma coisa, eles iam atrás. Só que aí tal, não sei o quê. E o Buran ainda pegou o problema da transição ali, né? Pegou a transição, né, da queda do Muro de Berlim, né? É. Da... 89, 90 ali, o Buran pegou esse pedaço. E aí, cara, ele foi largado no meio do mato. Tem um cara lá que ele Sério? visita os Pegou a Buran. perestroika lá, né? Então ele pegou toda a transição do regime soviético, né? Olha lá ele. Esse é o Buran. Se não tem lá as letras estranhas, a gente ia falar que é igual. E aqui né? tem uma coisa interessante nessa foto. Ele tá em cima de um avião. É. De Antonov. Né? Antonov. O Antonov, ele foi construído pra quê? Pra levar o Buran. As dimensões são parecidas também? Com o ônibus espacial é tudo parecido. O Antonov, o aviãozão lá, ele foi construído pra levar o Buran e as peças do Buran, Nossa. que era o tanque, que era tudo. Entendeu? Mas ele fazia algo que o ônibus espacial não conseguia fazer. O quê? Ele conseguia ir pro espaço e voltar sem ter pessoas dentro. Ele era um drone. Era como se fosse um drone. Poderia ter pessoas dentro ou poderia não Sim. ter. E quando ele voou, não tinha ninguém Não dentro. tinha ninguém. Ele voou uma vez, tudo super secreto. Eu até tive um professor no curso que eu fiz de engenharia espacial que estava no dia do lançamento. Caramba! Eles falaram assim, ó, sobe lá no terraço do hotel que vai acontecer um negócio interessante. Aí eles subiram, aí teve o decolagem do Buran. Esse cara aí, voou uma vez só. Tem uma função dele ser branco e preto a parte de baixo? Tem alguma... O preto é os tijolinhos de escudo de calor, escudo térmico. E tem que ser preto? É porque, cara, você não vai pintar, né, as coisas, né? Então, você deixa do jeito que é, né? Ah, ele é Aquele ali é escuro já? carbono, né? É um Tá. compósito de carbono com um monte de coisa. E ele já é escuro assim. É por isso que essa parte toda que vai... Isso, por quê? Porque quando ele volta assim, ó. Ele volta de E barriga. até entra um pouco também, que tem... ele vai entrando um pouquinho pra dentro. né? Isso. Isso aí foi tudo simulado na época, tá? É? Aonde que o calor ia pegar e tal. E aí quando ele volta de barriga, depois que termina, ele vira e aí vem planando. Ele é um lá. material que sublima, né? Então o que que acontece? Quando ele começa a esquentar, ele sai do estado sólido e vai direto pro estado gasoso. E aí, então aquela parte que tá ali esquentando, vira gás e vai embora. Então ele tá jogando aquela energia térmica que ele recebeu pra atmosfera. E aí ele vai se desfazendo. Se não tivesse isso, o que aconteceria? Derretia? Aconteceu com a Colômbia. Ah, Com o Colômbia aconteceu isso. e aí? Por quê? Porque tinha um furo onde não deveria ter. E aí Onde era esse esquentou. furo? Ali O embaixo? Colômbia, na asa. Na O asa. Colômbia foi diferente. O Colômbia decolou. Na hora que o Colômbia decola, lembra o tancão que era espuma? O laranja? Sim, o laranja. Um pedaço da espuma solta e bate na asa. E faz um furo. E faz um buraco. Isso Leva. é visível no vídeo, assim. Visível. Visível, visível, visível. Na sim. hora que a Colômbia tava no espaço, já sabiam do problema. Putz. Antes de voltar. Mas acharam que talvez não fosse acontecer nada. E é interessante a gente falar nisso, que isso respinga muito na história dos astronautas que acabaram de voltar. Tá. Nas decisões todas que foram tomadas Por causa- por medo de acontecer algo parecido com o que aconteceu com a Colômbia. Então entendeu? vamos lá. Exatamente isso. Eles conseguem subir, vai pra lá e Vai tem- pro espaço, só que eles já sabem que danificada tem, a asa. que tem isso aí. É, mas não tinha maneira, ou... Bom, Não, na época não tinha mesmo. É, Podia ter como resgatar isso. resgatar. Até então, você montava um ônibus espacial por vez. Depois da Colômbia sempre tinha um spare. Então, se um ia, tinha problema, dava pra ir com o outro. Mas poderiam ter tomado uma decisão de deixar os caras mais tempo lá no espaço, tentar de alguma forma ter resgatar. acoplado ele, deixado eles na estação, né? Deixar na estação, E volta é. o negócio e deixa E explodir largar lá o sozinho. ônibus. É, o ponto é que ninguém tinha certeza se o ônibus espacial ia aguentar ou não fazer a reentrada orbital. E aí, os próprios astronautas... Era grande o tamanho do... Cara, assim, não é grande, não é pequeno, mas é um furo que você arrancou, na hora que ele bateu, ele faz o furo e ele arranca um pedaço da proteção térmica. É, Entendeu? um tile que a gente chama. Bem no bordo da asa aqui. E aí os astronautas sabiam, mas não sabiam que... Assim, ninguém tinha essa certeza que ele realmente ia explodir. Então você tem um vídeo dos astronautas fazendo a reentrada antes de explodir. E você olhando a face deles, eles não estavam ali assustados achando que ia morrer. Dá pra ver que parecia que tava tudo certo. E de repente o vídeo corta e acabou, entendeu? Que aí na hora que eles começam a reentrar, aquele negócio ali vira um ponto de fraqueza Sim. por causa do calor, né? Que tá entrando calor intenso e dali toma a Desfaz, nave inteira. Que Desfaz. explode? Explode. Em diversos pedaços, espalha por vários estados americanos. Vários estados americanos. Meses e meses recolhendo pedaços para remontar, para tentar entender o que aconteceu. Toda vez que tem esses acidentes, eles remontam as peças que caíram. Normalmente é um galpão gigantesco. Tem uma onde foto eles famosa, colocam o Lênin pode achar aí do Colômbia. O Colômbia todo com as pecinhas remontadas. remontada para tentar entender o que aconteceu, né?
Isso aí. O Marcos Pontes teve uma participação, né? Depois em sei. estudar a segurança, né? De ônibus espacial. Ele tem uma palestra dele que é sobre segurança de ônibus E espacial. aí tinha umas pessoas interessantes nesse voo. Aí tinha uma indiana, que era uma heroína na Índia, assim. Ela era de uma cidade pequena, era muito amada, morreu no acidente. Eu acho que nesse que tinha o israelense Acho também. que é esse. Tinha um astronauta israelense, eu acho que foi o segundo astronauta israelense, se não me engano. Né? Um dos caras, interessante, era muito amigo do guitarrista do Deep Purple. Ah, é? E aí o Deep Purple no CD Bananas fizeram uma música para os astronautas da Columbia, chama Lost Contact, se não me engano. É uma música bem legal, inclusive. Né? E aí depois da Columbia, cara, ficou tudo caro, inviável, voaram mais uma par de vezes, mas aí já foi meio que a pá de cal. 2011, cara. Aí já foi a pá de cal pro programa, e isso impossibilitou dos Estados Unidos desenvolver várias missões científicas que ele gostaria de fazer. A montagem da estação espacial, que foi cara, Só é o Columbia no galpão, o que restou dele. e você readequar os voos do ônibus espacial para ser mais seguro. E aí tem muita gente que fala, putz, se não fosse ônibus espacial, a gente já teria chegado em lugares muito mais longe com sondas, outras coisas aí.